Então, antes de seguir, vamos revisar alguns dos principais conceitos que a gente viu dentro da disciplina de Deep Learning. E aí, dentro do Machine Learning, a gente tem vários parâmetros que a gente precisa definir, tanto da escolha do modelo, tanto para realizar o treinamento desse modelo. Então, dentro da parte do modelo, a gente tem que definir as camadas que a gente está utilizando, e dentro das camadas, a gente tem que saber quantas camadas a gente vai usar, quais são os tipos e as dimensões dessas camadas. Então, isso serve tanto para camadas lineares quanto para convolucionais. Então, cada tipo de camada vai ter o seu conjunto de parâmetros. Por exemplo, na camada linear, a gente sabe que tem que escolher o número de neurônios que a gente vai utilizar. Nas camadas convolucionais, a gente tem parâmetros como tamanho do kernel, stride e padding. E cada camada tem sua peculiaridade. E a gente compõe a arquitetura dependendo desses parâmetros e do escopo que a gente quer aplicar o modelo. E a gente tem que se preocupar também com features de entrada, operações de normalização que a gente vai estar aplicando nessas features ou durante o processamento da arquitetura, no meio do modelo, entre diversos outros fatores que a gente viu. Dentro do treinamento, a gente tem que definir o otimizador, que otimizador a gente vai estar usando, a função de loss, que vai ser o responsável por computar o nosso erro e passar os valores de erro para o otimizador, que vai fazer a atualização dos pesos, o linear rate, que a gente quer fazer essa atualização, o scheduling, que a gente vai usar para ajustar o linear rate, o tamanho do batch também, que vai depender tanto do modelo, do dado de entrada e do hardware que a gente estiver utilizando para conseguir carregar um tamanho de batch ou tipo de carregamento que a gente vai estar utilizando, se a gente vai estar randomizando os dados, se vai estar passando de forma sequencial. Isso vai depender de diversos fatores, tanto do modelo, como do hardware, como da aplicação. E além disso, a gente tem estratégias que a gente pode utilizar para diversas condições de treinamento. Então, a gente pode ter validação cruzada se a gente tem um dataset pequeno, um transfer learning se a gente está utilizando um modelo complexo e a gente quer reusar informações de treinamentos prévios, o augmentation, que ajuda a gente a aumentar a variabilidade do nosso dataset se a gente não tem mapeado todos os exemplos da aplicação. Então, são diversos fatores que a gente tem que se preocupar durante o treinamento de modelos. É importante a gente saber como monitorar esses fatores e como a gente seleciona o subconjunto para tentar obter um modelo com a melhor acurácia possível dentro do escopo que a gente está investigando. E aí, dentro do treinamento desses modelos, a gente sabe que vai ter um conjunto de camadas e a gente tem o passo forward, que a gente vai computar os valores para gerar uma saída. E na maioria dos algoritmos supervisionados que a gente viu, a gente tem o passo de otimização do backpropagation, que é o backward, que a gente computa o erro dessa saída em relação ao valor verdadeiro que a gente tem, o ground truth, ou lei que a gente tem no nosso dataset, e ajusta cada valor do neurônio, cada valor das unidades, das camadas que a gente está utilizando, baseado nesse erro que a gente tem na saída. Então a gente propaga o erro da saída até a primeira camada e sai ajustando baseado numa regra de atualização que vai depender do nosso otimizador. Então cada otimizador vai ter uma forma de funcionamento diferente que vai tentar encontrar o mínimo local da nossa função para ajustar cada neurônio de acordo com o valor que a gente espera obter para a saída. Então, na MLP, a gente tinha a configuração dos neurônios, que são totalmente conectados com o neurônio da camada posterior, e a gente vai propagando isso até a nossa camada de saída. Então, essa entrada vai ser as nossas features de entrada, a gente vai ter isso de forma linear, e vai passar isso de forma compartilhada entre os neurônios que estão nas camadas intermediárias.
E dentro da parte de visão, a gente viu que as CNNs são os modelos que são mais utilizados e que também empregam essas camadas lineares, que a gente chama de totalmente conectadas. E a ideia é que a gente tem um conjunto de camadas convolucionais, a gente pode ter operações de redução da dimensionalidade espacial dessa camada como um pulo, e no final a gente utiliza as camadas totalmente conectadas para agregar as features que são extraídas durante o processo de convolução, e a gente transforma isso num vetor de ativação que vai dar para a gente a saída esperada. E, na maioria das vezes a gente usa o softmax, que transforma essa saída num vetor de probabilidade que é muito utilizado para classificação. Então vai dar para a gente a distribuição de probabilidades entre as classes, ranqueando as features entre as classes mais provadas para aquele conjunto de features que foi extraído no início da arquitetura. Então, na camada convolucional, a gente vai ter kernels de convoluções que vai atuar dentro das features, dentro do conjunto de ativação que vai ser processado. Isso pode ser tanto a entrada quanto um conjunto de ativação intermediário que vem de outra camada convolucional. E esse kernel vai atuar realizando uma operação de convolução para gerar a feature de saída. Então a gente tem um kernel de 3 dimensões que vai ter uma largura, uma altura e uma profundidade, que é o número de canais, e a gente vai computar isso em relação às 3 dimensões e agregar em um mapa de ativação de tamanho 1. Então a gente vai ter N kernels com essa característica que vai gerar para a gente um vetor de saída com a profundidade do tamanho do número de kernels que a gente tem. E aí, para fazer o processamento da camada linear, a gente tem essa informação de forma sequencial. Então, esse vetor de ativações que vai ser gerado, esse tensor de ativações que vai ser gerado no final da última camada convolucional, a gente vai reajustar as dimensões dele para deixar ele flat, agrupado de forma sequencial, para que a gente possa passar isso para a camada linear. Então, essas features que foram processadas até a última camada, elas vão ser computadas de forma totalmente conectada. A gente vai ter cada uma das posições contribuindo de certa forma para um neurônio, e a rede vai aprender a contribuição de cada uma das posições para gerar o mapa de ativação que é relacionado à classe que a gente quer. Então, quais dessas características foram extraídas até esse ponto é mais relevante para a classe que a gente está classificando. E aí no final a gente tem a transformação desse conjunto de ativações com o softmax, que basicamente vai dar para a gente a distribuição de probabilidades entre essas ativações que foram geradas. Então a classe mais provável ela vai estar ranqueada com o maior valor de probabilidade. E geralmente a gente tem uma lista definida de posições já dentro do label, que diz para a gente a relação dessas posições com a classe que a gente está classificando. Então, cada classe já tem uma posição pré-definida para esse vetor, e o índice de maior valor vai ser correspondente à classificação que a gente está fazendo. Então, olhando mais um pouquinho para as redes convolucionais que a gente já avaliou na outra disciplina, então a gente viu que a primeira rede mais comum dentro dessa parte de visão foi a LeNet, que foi utilizada para a classificação de dígitos, e tinha input size de 28 por 28, utilizava só 2 camadas convolucionais e 2 camadas totalmente conectadas. Então, se a gente for olhar a complexidade desse modelo, então tem mais ou menos 283K
de multiplicação de acúmulos que essa rede precisava realizar e 2,6K de pesos dentro da arquitetura para as camadas convolucionais. E aí dentro da SF6 a gente vê que o número de pesos, que a gente tem o número de parâmetros, ele é bem maior que o das camadas convolucionais e o número de operações ele é menor. Então, as camadas convolucionais elas aplicam menos operações do que as camadas que estão mais totalmente conectadas aplicam menos operações do que as camadas convolucionais, mas em comparação a gente precisa de armazenar muitos valores e parâmetros para essas camadas. E a gente tem uma rede de mais ou menos 60K de parâmetros que a gente precisava otimizar durante o treinamento. E aí, comparando desde a AlexNet, então a gente tem aqui a AlexNet, VGG, Inception e ResNet, essas arquiteturas elas foram crescendo em relação ao número de camadas, então a AlexNet já utilizava 5, a VGG 13 e da VGG com Inception a gente teve um aumento de 13 para 57. E aí na ResNet a gente tem 53 camadas. E a gente pode ver também a evolução do número de pesos que a gente tem em cada arquitetura. Então a gente tem 2.3M para AlexNet, 14.7M para VGG, 6M para Inception e 23.5M para ResNet. É interessante observar que apesar de ter muito mais camadas, quando a gente olha para VGG e Inception, a gente vê que o número de pesos ele é bem menor em relação a essas duas arquiteturas. Então tem 14.7M para VGG e apenas 6 para Inception. Da mesma forma, o número de operações ele é bem menor para Inception. Então, enquanto a gente tem 15.3G para VGG, a gente tem 1.43G para Inception. E a gente vai ver as razões para isso acontecer, de como essas arquiteturas são compostas para melhorar esses valores de número de parâmetros e operações, mesmo aplicando muito mais camadas do que as redes anteriores. E aí, só para a gente verificar, a gente tem aqui a max, que é o número de operações, a unidade de operação que a gente tem numa rede neural, no modelo de rede neural. E a gente já tem unidades nos processadores que fazem essa operação, que é o Multiply and Accumulate. A gente simplifica como MAC. E a gente viu que dentro das operações a gente tem que fazer a multiplicação, fazer o acúmulo, e isso vai computar os valores que a gente tem na unidade. É o somatório linear dos features de entrada. Então, quando a gente fala de uma operação dentro do modelo de rede neural, a gente está falando essa operação de multiplicação e acúmulo. Então, isso é a unidade de operação que a gente tem dentro dos modelos, porque sempre que a gente vai fazer uma operação aritmética, essas operações elas são realizadas de forma sequencial. Então, a gente pode simplificar essa representação como considerando um MEC como uma unidade de operação do modelo. Então, a gente viu que o AlexNet utilizava um conjunto de redes convolucionais, de camadas convolucionais, que foi paralelizado dentro da GPU. E a gente tinha a configuração de kernels maiores, 7 por 7 e 11 por 11, e camadas totalmente conectadas com um grande número de unidades. E o VGG ele conseguiu aumentar a performance do modelo, diminuindo o tamanho dos kernels e colocando mais camadas em sequência. Então a gente tem uma rede que ela é bem maior, consegue resultados melhores do que a AlexNet, mas também possui muito mais parâmetros, porque basicamente utiliza a mesma estrutura da AlexNet, apenas inserindo algumas camadas e mudando os parâmetros desse modelo. E a gente teve o Inception e a ResNet, que
conseguiu aumentar de forma expressiva o tamanho dos modelos, reduzindo o número de operações que eram executadas. Então, basicamente, o que é realizado é a partição dos filtros para esses módulos de inception, que ao invés de realizar operações com filtros mais largos, utilizam operações equivalentes com filtros menores. Então, a gente tem convoluções 1 por 1, que são realizadas para diminuir a dimensionalidade em relação aos canais dos mapas de ativação, seguido de convoluções com kernels pequenos, como convoluções 3x3 e 5x5. E aí isso vai sendo agregado e concatenado para a gente ter um vetor de ativação que seria, por exemplo, equivalente a uma convolução 7x7 ou 11x11. E da mesma forma a gente tem o ResNet, que utiliza também essas convoluções 1 por 1 para a gente realizar as operações com os kernels maiores com uma dimensionalidade de canais reduzidas, e aí depois a gente pode trazer esses canais, essa dimensionalidade maior de volta para somar com valores passados que a gente já tinha no início da arquitetura. E a gente consegue preservar informações de alta dimensionalidade que a gente viu anteriormente, enquanto está realizando operações otimizadas para extrair features de características mais de alto nível. Então a gente vai olhar um exemplo bem simples do processamento de uma camada convolucional em GPU. Então a gente tem um kernel 3x3 aqui, que é um kernel para extração diarética, então isso já foi definido manualmente. E a gente tem a execução disso aqui como seria a execução disso no PyTorch. Então a gente instancia o vetor, faz a normalização, ajusta a dimensão do tensor para o que é esperado pelo Torch e executa a convolução. Então aqui a gente está executando em CPU, por exemplo, mas a gente tem a especificação de cada dimensão dos tensores que a gente está utilizando. Então, o peso de a dimensão 3x3 com um canal e a nossa entrada em escala de cinza 512 por 512 com um canal. E a gente só tem uma imagem, que seria o valor representando o batch size, que seria 1 também. E aí, comparando a execução do Tosh em CPU com o NumPy, então o NumPy ele já realiza diversas otimizações para execução da convolução em CPU, mas a gente consegue visualizar a diferença de como eles executam as operações. Então, com o NumPy, que é uma biblioteca de computação numérica genérica, então não é necessariamente pautado para a execução de modelos de Deep Learning, a gente tem a execução da convolução em 2,25 segundos. E aí, se a gente for comparar com o NumPy, que já é voltado para a otimização especificamente para essas operações de Deep Learning e Machine Learning, a convolução ela vai ser executada com 0,002 segundos, menos em CPU. E aí é só para a gente comparar essa diferença em relação a linguagens que são dedicadas para esse domínio específico. Então, todas as operações que são comumente utilizadas ou que são mais utilizadas, elas vão ter traduções nessas bibliotecas que a gente consegue executar isso de forma muito mais eficiente. E aí, dentro desse domínio, a gente utilizando a linguagem correta para executar as operações, a gente vai ter um ganho de performance considerável. Então a gente compara aqui duas execuções do Tosh, mas agora comparando a execução em GPU
e CPU. Então, nesse caso, a gente vê aqui que a execução em CPU ela tem 0.005 segundos, enquanto a execução em GPU ela tem 0.001 segundos. E nesse exemplo a gente vê que a execução em CPU ela está muito mais rápida do que a gente tem em GPU. E aí, se a gente for comparar isso, quando a gente está computando o tempo de execução, a gente computa a execução da convolução, mas está computando aqui também o tempo que a gente leva para passar os dados do input e dos pesos para a memória da GPU. Então, se a gente for lembrar lá da disciplina de sistemas heterogêneos, sempre que a gente vai realizar uma operação no device que está conectado ao nosso sistema, a gente precisa copiar os dados para a memória, executar o que é dentro do device e trazer os dados de volta para a memória do nosso host. E aí, nesse caso, esse tempo que a gente leva para fazer a transferência ele é muito grande, ele tem um maior impacto quando a gente vai computar a operação. Então, mesmo que a gente consiga um grau de aceleração com a GPU, dependendo do que a gente quer fazer, a gente não vai ter um ganho tão expressivo. Então, por exemplo, se eu vou aplicar um kernel pequeno em apenas uma imagem que também é pequena, a gente não vai ter nenhum ganho fazendo isso em GPU, porque o tempo de transferência ele vai ser bem maior do que o tempo que eu teria para executar esse kernel até na própria CPU. Então, se a gente tira essa transferência da GPU para fora de onde a gente está computando o tempo, a gente vê que esse valor ele diminui bastante. Então, a gente vai para 0.008 segundos, a gente tem 0.07 para a CPU, então esse valor fica basicamente equivalente. Então, o que a gente está computando em GPU ele é bem semelhante ao que a gente tem em CPU. Ainda assim, a gente não tem um ganho expressivo porque é uma operação relativamente simples que a gente consegue executar de forma eficiente na CPU. Mas, por exemplo, se a gente for extrapolar isso para fazer essa mesma operação sem considerar o tempo de transferência, mas executando 10.000 vezes, a gente executando isso na CPU, a gente vai ter um tempo de 0.42 segundos. Se a gente for fazer na CPU, a gente vai ter 3.36 segundos. Então, para execução em larga escala, quando a gente aumenta muito o valor do número de vezes que a gente está fazendo essa operação, o tempo de CPU ele começa a crescer porque ele não é otimizado para executar essas operações. Ao contrário da GPU, que pode fazer isso de forma paralela com a computação distribuída entre vários cores. E a gente vê que dependendo do escopo da aplicação que a gente quer, a gente pode ter ganhos para diversos tipos de device. E aí no nosso cenário de Deep Learning, como a gente tem milhares ou até bilhões de parâmetros, a GPU ela vai ajudar a acelerar bastante a execução do nosso algoritmo, desde que a gente esteja executando as operações que são esperadas com uma linguagem específica para otimizar essas operações. E algumas considerações relacionadas ao treinamento e à inferência de modelos. Então, a gente sabe que no treinamento a gente vai ajustar os parâmetros do modelo através de um processo de otimização e um conjunto de dados. Enquanto na inferência a gente vai utilizar esse modelo que foi otimizado para inferir uma resposta para um novo exemplo que a gente não conhece. Então, no treinamento a gente precisa de mais memória, porque vai ter o acúmulo de gradientes, a gente vai ter média e variância de vértices, e a gente vai ter o carregamento do dataset também sendo realizado. Então, muitos mais parâmetros são necessários para a gente fazer o passo de treinamento. Enquanto na inferência os pesos eles são congelados, o fluxo de dados ele é bem menor. A gente só precisa utilizar esses pesos que foram otimizados para realizar a nossa predição. Por isso que durante o treinamento a gente precisa de dispositivos que tenham um grande número de recursos para serem utilizados e que consigam executar isso de forma paralela. Muitas operações vão ser executadas durante o treinamento, muitos valores vão precisar ser armazenados.
enquanto na inferência a gente pode amenizar essa execução até utilizando CPU ou dispositivos mais simples para realizar a inferência dos nossos modelos. E aí, bibliotecas de Deep Learning já têm funções, por exemplo, que a gente pode setar se a gente está treinando ou avaliando um modelo. E aí isso vai dar para a gente níveis de otimização, por exemplo, vai ignorar o acúmulo de gradientes ou vai carregar a média variância de forma diferente se a gente estiver usando, por exemplo, Batch Normalization. E a inferência ela vai ser executada de forma muito mais rápida. Então, a aplicação dos gradientes vai requerer maior precisão durante a otimização do modelo. E para inferência, a gente pode aceitar também uma precisão reduzida, que é quando a gente precisa utilizar um valor de ponto flutuante ou aceitar um valor de inteiros. Então, durante o treinamento, a gente utiliza as unidades de ponto flutuante porque a gente precisa computar os gradientes, a gente precisa listar isso de forma bem precisa. Mas esse modelo treinado, a gente pode reduzir a precisão dos operadores dele fazendo uma quantização, por exemplo, para inteiros de 8 bits. Porque para realizar a inferência, a gente não precisa ter uma precisão de operadores tão grande quanto para fazer o treinamento. E a gente tem também diferentes formas de execução dependendo do sistema ou dos modelos que a gente estiver utilizando. Então, por exemplo, para fazer treinamento, a gente pode fazer em desktops que tem recurso ou mandar isso para um servidor, um data center que tem vários GPUs que pode fazer isso de forma bem eficiente. Então, o treinamento geralmente é feito em devices com mais capacidades e mais recursos. Já na inferência, a gente pode amenizar esses requisitos ou mandando nossa informação para um servidor. Se a gente tiver um dispositivo mais simples, a gente estiver executando um modelo pesado, e aí o modelo vai executar na nuvem e retornar a resposta de volta para o dispositivo. Ou se a gente tiver um modelo otimizado que possa rodar nesse dispositivo, a gente carrega esse modelo da nuvem e executa no próprio dispositivo. E aí tem questões relacionadas à segurança, performance e consumo de energia que a gente tem que olhar para cada uma dessas formas de execução, mas cada uma delas vai depender da nossa aplicação ou do modelo que a gente estiver utilizando para realizar a inferência.